Olá! Nesse vídeo da Biologia Molecular Descomplicada, eu vou explicar o que é e qual a importância dos telômeros e da telomerase para as células. Durante a replicação dos cromossomos, uma das fitas duplas do DNA consegue ser replicada ininterruptamente. Contudo, a outra fita é replicada aos poucos, utilizando primers para originar os fragmentos de Okazaki. Esses primers são colocados em espaços intervalados. Porém, quando a replicação dessa fita tardia chega no fim do cromossomo, acaba não havendo espaço suficiente para colocar um primer que complete a replicação inteira dessa fita. Assim, uma pequena região do DNA é perdida em uma das duas fitas a cada replicação. Isso foi denominado de problema do fim da replicação. Após várias replicações das células, a perda de nucleotídeos resultará na diminuição do cromossomo, quando comparado com o cromossomo original. A perda de nucleotídeos seria extremamente prejudicial se ocorresse nos genes, já que afetaria os transcritos. Logo, Alexei Olovinikov, um biólogo russo, supôs que as pontas do DNA precisavam ter sequências não codificadoras. Além disso, ele acreditava que essas sequências seriam simples e, o mais importante, poderiam estar relacionados com a perda da capacidade proliferativa das células com o passar do tempo. A perda dessa capacidade ocorre por causa do limite de Hayflick, descoberto nos anos 60 por Leonard Hayflick. Nos seus estudos, o cientista notou que as células in vitro só eram capazes de se replicar de 40 a 60 vezes e depois paravam. Após passar desse limite, as células entrariam em um estado de senescência. Sua descoberta foi importante para o estudo do câncer e do envelhecimento, já que, segundo o próprio Leonard, o limite das divisões celulares não permitiriam que a vida humana se estendesse mais do que 125 anos sem intervenção médica. Os telômeros hipotetizados por Olovinikov seriam melhor entendidos em 1975, quando a doutora Blackburn descobriu e sequenciou os primeiros telômeros. Mais tarde, soube-se que os telômeros humanos eram sequências de TT a GGG repetidos milhares de vezes nas pontas dos cromossomos. Em 1984, descobriu-se que a perca dessas sequências pelo problema do fim da replicação pode ser remediado. Isso ocorre pela telomerase, uma ribonucleoproteína capaz de alongar essas sequências simples de DNA. Hoje, sabe-se que os telômeros organizam a ponta do DNA em duas alças, T-loop formando uma volta maior e D-loop formando uma volta menor. Ambas estruturas são mantidas por complexos de proteínas que atuam, junto com os telômeros, na organização e proteção do DNA. Danos nessas estruturas podem afetar gravemente a célula. Normalmente, pode levar a paradas momentâneas do ciclo celular para efetuar reparo ou até uma parada definitiva, caracterizando a senescência celular. Se os danos no telômero ou nas proteínas próprias do telômero forem permanentes, a célula poderá entrar em uma apoptose lenta ou até mesmo rápida. A apoptose rápida, mediada por P53 e caspases, pode ser iniciada mesmo que os danos estejam em apenas um dos cromossomos. Como foi dito, a telomerase é uma ribonucleoproteína, mas ela também pode ser considerada membro da família de enzimas transcriptase reversa, já que utiliza de RNA para alongar os telômeros. Ela é composta por duas subunidades. A TER, ou telomerase RNA, também é chamada nos artigos de HTR, uma referência à telomerase RNA humana. Essa subunidade é o molde de RNA da telomerase, contendo sequências de CCC-UAA, capaz de parear com os telômeros e servir de molde para os alongar. Nessa imagem, a TER é representada em rosa. A segunda subunidade é responsável pela catálise da telomerase em si. Isso ocorre pela TERT, ou transcriptase reversa da telomerase. Essa subunidade apresenta 4 domínios, sendo eles o C-terminal, o domínio de ligação RNA na telomerase, a telomerase RNA e o domínio N-terminal. Curiosamente, em algumas espécies a ausência do N-terminal não prejudica a catálise da telomerase. Na catálise, os domínios da TERT formam um anel, com exceção da TEM, cujo papel principal ocorre na interação com o DNA. No centro do anel formado está o sítio ativo. A catálise pode ser vista na imagem da esquerda, com o elongamento ocorrendo pelo pareamento da subunidade TER com os telômeros. Esse pareamento permite que novos nucleotídeos TTA-GGG sejam inseridos,
recuperando os nucleotídeos perdidos durante a replicação do DNA. O complexo da telomerase é formado por várias proteínas acessórias. Primeiramente, a proteína TPP1 do complexo Shelterin interage com o domínio N-terminal da telomerase, auxiliando, portanto, no recrutamento da telomerase. Outras enzimas também são partes do próprio complexo da telomerase e são fundamentais para o controle desse mecanismo. Entre elas, destaque-se a proteína de corpo casal TCAB1. Essa proteína ajuda a intermediar a interação da TER com a TERT. Para regular a atuação da telomerase apenas na replicação do DNA, a TCAB1 é mantida separada do complexo da telomerase durante as demais fases do ciclo, sendo recrutada apenas no G1 tardio e atuando até o fim da fase S do ciclo. A regulação da telomerase ocorre ainda por outras formas. A regulação da TERT destaca-se no nível transcricional, com a metilação e acetilação de histonas e o papel de proteínas ativadoras. Enquanto isso, a TER é regulada finamente no processamento pós-transcricional. Isso ocorre pela metilação de uma metilguanosina no CAP5', pela proteína GTS1, pela diminuição da cauda 3' em 10 nucleotídeos e por processos de poliadenilação e deadenilação. Além disso, o RNA adenilado pode atrair enzimas capazes de levar à degradação do RNA da TER. Assim, é possível controlar a taxa de catálise da telomerase. A forte regulação da telomerase pode ser associada com a relação dos telômeros com várias doenças, como a fibrose pulmonar e a anemia plástica. Destaque-se citar ainda que no câncer, a imortalização das células necessita da superexpressão da telomerase para permitir que o limite Hayflick não impeça o crescimento do tumor pela apoptose acionada quando os telômeros estão curtos. Aqui estão as referências desse vídeo. O PDF com as informações mostradas no vídeo podem ser acessado na descrição. Obrigado!